Boa noite, irmãos e irmãs. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você através do programa Igreja Remota para mais uma reunião conjunta das sociedades domésticas, sociedades internas da nossa igreja. Nós temos estudado já há algum tempo a Confissão de Fé de Westminster e neste ano nós temos a alegria de ouvir alunos do Seminário Presbiteriano do Norte. E para esta oportunidade, eu tenho a grata alegria de passar a palavra ao nosso irmão Rafael Augusto do Nascimento Silva. Rafael tem trabalhado ali na Igreja Presbiteriana Aliança, é um aluno muito querido, muito esforçado. É sempre uma alegria quando eu encontro o Rafael ali pelos corredores do seminário, e uma alegria imensa ter o privilégio de apresentá-lo para falar à nossa igreja. Que Deus nos abençoe e use o Rafael Augusto na transmissão de sua palavra. Deus o abençoe, meu irmão, que o Senhor esteja conosco. Memorial. É para mim um prazer, um grande privilégio neste dia poder estar falando sobre um tema tão importante, tão caro para a igreja cristã. Hoje nós falaremos sobre o batismo, baseados na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 28. Antes de darmos início ao nosso estudo, farei uma breve oração. Pai amado, nosso bom Deus, nós te louvamos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, neste dia observando as tuas escrituras, ó Pai, e aprendendo um pouco mais sobre a tua doutrina. Usa-me para a tua glória, ó Deus, e também abençoa aqueles que estão ouvindo, que eu seja um instrumento teu para a edificação do teu povo e instrução também. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós, como foi dito, estudaremos hoje o capítulo 28 da Confissão de Fé de Westminster. E na primeira seção da Confissão, do capítulo 28, diz o seguinte: o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo. Então, a primeira parte desta primeira sessão da confissão diz que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo. Vocês certamente sabem que no Antigo Testamento haviam dois sacramentos: a circuncisão e a Páscoa. Assim como os sacramentos do Antigo Testamento foram ordenados, foram instituídos por Deus, não poderia ser diferente com os sacramentos do Novo Testamento, que são dois também: o batismo e a ceia do Senhor. Assim como os sacramentos do Antigo Testamento foram ordenados por Deus, o batismo no Novo Testamento só poderia ser ordenado ou instituído por Deus. E é o Deus homem quem faz isso. Somente alguém que é Deus, tal qual o Pai, poderia fazer isso. O breve catecismo de Westminster diz o seguinte: quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Ou seja, Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é Deus. Então, ele ordenou o sacramento do batismo no Novo Testamento, porque ele tem autoridade para isso. Vemos a instituição do batismo lá num texto muito conhecido, no texto da Grande Comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, veja só, Cristo ordenando o batismo. O batismo não foi a igreja quem instituiu o batismo. Não foram os homens, como se eles possuíssem poder para isso. Não. Cristo, o Deus homem, plenamente Deus, plenamente homem, foi quem instituiu o batismo. Além deste sacramento e do sacramento da ceia do Senhor, nenhum outro sacramento foi instituído pelo nosso Deus. Então, nós entendemos que é ordenado pelo próprio Deus. Por esse motivo, a igreja ela abraça confiadamente, ela recebe e ela pratica o batismo no seio da igreja. E o batismo, ele não é somente um sacramento ordenado por Deus que não deve ser praticado. Ele deve sim ser praticado e ele deve servir também, como diz a confissão, nesta primeira sessão, para admitir as pessoas à igreja. A confissão diz, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada. O batismo ele é um sacramento que admite ou recebe a pessoa na igreja visível de Cristo. Sabemos que os nossos padrões falam em duas igrejas, ou que é chamado de igreja visível ou igreja invisível. A igreja presbiteriana memorial é a igreja visível de Cristo. Os nossos olhos podem contemplar. Nós estamos inseridos nesta igreja. Nós que fomos salvos. Mas no meio da igreja visível de Cristo, nós sabemos que também há joio. Nós sabemos que também existem aqueles que não pertencem a Cristo. Mas eles podem fazer parte da igreja visível. A igreja invisível de Cristo, por outro lado, é uma igreja que é composta apenas pelos eleitos de Deus. Apenas Deus sabe quem pertence à igreja invisível. São os crentes eleitos de Deus desde toda a eternidade, durante todas as épocas. Mas para a admissão à igreja visível de Cristo, o Senhor ordenou o batismo. Assim como a circuncisão no Antigo Testamento servia como sinal que revelava quem pertencia à igreja daquele período, era o meio pelo qual a pessoa era admitida à igreja daquele período. O sacramento do Novo Testamento, o batismo, ele também tem esta mesma função. Só que no Antigo Testamento, a circuncisão ela estava mais limitada a uma nação. Outras pessoas poderiam sim ser admitidas através da circuncisão. Acontecia com o caso dos prosélitos. Mas o batismo, como diz 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, ele é muito mais amplo. Não está mais restrito a uma nação, a um povo. Assim diz a palavra: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Através deste texto, o apóstolo Paulo nos ensina que pertencemos agora a um corpo de cristãos, ambos, todos, possuindo a mesma fé
em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Isso não está mais ligado, como falei anteriormente, a uma etnia, a um povo, mas todos, independentemente de sua etnia, sexo, condição financeira, são recebidos na Igreja Visível de Cristo através do batismo. E aqueles que são verdadeiramente crentes, salvos pelo Senhor, eles possuem o Espírito Santo de Deus. E eles são, como diz a confissão, solenemente recebidos na Igreja Visível. Isso indica que antes eles já eram tidos por Deus como membros desta Igreja Visível, mas são posteriormente, no tempo devido, no tempo determinado por Deus, solenemente admitidos à Igreja. Seja essa pessoa um adulto, mulher ou homem adultos, ou uma criança. Pelo fato de ela pertencer ao pacto, estar numa posição pactual, ela deve ser, na igreja, recebida pelo batismo, ou reconhecida como membro da igreja pelo batismo. E o adulto através da profissão de fé. O batismo, ele também, diz a confissão de fé, ele serve como um sinal e selo. Mas um sinal e selo de quê? Sinal e selo de quais verdades espirituais? A confissão de fé menciona cinco verdades espirituais que o batismo significa, é um sinal e selo. A primeira apresentada é o pacto da graça. Romanos capítulo 4, versículo 11 diz: E recebeu o sinal da circuncisão, Abraão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O batismo, então, ele é um sinal e selo da justiça que recebemos pela fé somente. A fé, ela é um instrumento. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O Senhor, ele prometeu que o seu Cristo, o Filho, ele viria para o mundo para morrer no nosso lugar como o nosso Redentor. O pacto da graça nos concede este privilégio. Ele fez isso, este pacto, ele é revelado ali, já em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no que é chamado de proto-evangelho. Depois de o homem pecar contra Deus, depois do homem transgredir a lei do Senhor, quebrar o pacto de obras, o Senhor revela Cristo para ser o nosso Salvador. E o homem, no pacto da graça, desde o Antigo Testamento, ele é salvo pela graça, mediante a fé. A fé no Redentor que viria para aqueles do passado. Para nós olhamos para trás com a fé naquele Cristo que veio e morreu para a nossa salvação. A promessa de um Redentor para a salvação de todos aqueles que creem. Uma promessa que não pode falhar, porque foi feita por Deus, um Deus Todo-Poderoso, que levará isso até o fim e sustentará, porque Ele é fiel e verdadeiro. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, que executa o que determina. Então, o batismo, ele representa também um pacto da graça. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, diz o seguinte: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
A água do batismo, ele simboliza a purificação dos nossos pecados. Assim como cortar a carne do prepúcio na circuncisão representava a remoção dos pecados do povo. Aqui o apóstolo Paulo ele vai fazer um paralelo entre circuncisão e batismo. O batismo ele substituiu a circuncisão, mas eles representam as mesmas verdades espirituais. Não é apenas o batismo não é apenas um sinal e selo de uma redenção prometida a nós, mas é também da redenção aplicada no crente, aplicada naquele que verdadeiramente foi salvo. Mas o batismo não é apenas sinal e selo do pacto da graça. Ele é sinal e selo também da nossa união com Cristo. Como lá no texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, onde o verdadeiro crente, quando batizado, está vitalmente unido a Cristo, o seu cabeça. Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz o seguinte: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Um puritano certa vez escreveu sobre a união com Cristo. Assim como os membros do corpo natural recebem vivacidade, percepção e movimento por causa da união com sua cabeça natural, assim todos os crentes, os membros de Cristo, recebem a vida espiritual e movimento por meio da união com Cristo, sua cabeça mística. Aponta para o fato de que estamos inseparavelmente unidos a Cristo. Nos tornamos membros do corpo de Cristo, o nosso cabeça. Que privilégio nosso, que coisa gloriosa representa o batismo. Mas não é somente isso. Em terceiro lugar, representa também a nossa regeneração. Paulo, lá em Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo vai falar sobre o lavar regenerador. E ele falará isso em referência ao batismo. Não que ele nos regenera, mas aponta para essa realidade. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos regenerados através da obra de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo no crente. Nós éramos filhos da ira, filhos da perdição, filhos de Satanás, inimigos de Deus, mortos. Mas ele nos deu vida, nós nascemos de novo. Um comentarista tratando sobre isto diz o seguinte: se o batismo é sinal e selo da regeneração, não pode, portanto, ser confundido com ela. Tito, capítulo 3, versículo 5 é importante quanto a essa relação. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Observe que ele não fala do regenerador lavar, mas do lavar regenerador, que são coisas totalmente diferentes. Não somos regenerados pelo lavar, batismo, mas somos lavados espiritualmente purificados pela regeneração, o novo nascimento. Em quarto lugar, também representa a remissão dos nossos pecados, como Marcos capítulo 1, versículo 4 e Atos capítulo 2, versículo 38 nos ensinam. Aponta para o fato de que o crente teve seus pecados redimidos
em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. A remissão do pecado que nos condenava ao inferno. O pecado que foi cometido em Adão, o nosso antigo representante daqueles que foram salvos por Cristo, dos eleitos. Fomos resgatados graças à obra redentora de Cristo, nosso Redentor. Fomos purificados pela morte expiatória de Cristo. Assim como havia o sacrifício expiatório no Antigo Testamento, o sangue do animal era derramado. Cristo Jesus, ele derrama o seu sangue para expiar os nossos pecados. Diferentemente dos sacrifícios expiatórios do Antigo Testamento, que eram feitos repetidamente, o sacrifício expiatório de Cristo é feito de uma vez por todas, para a remissão dos nossos pecados. Veja que verdade gloriosa o batismo também representa. Mas em quinto e último lugar, também é sinal e selo da nossa consagração a Deus. Como diz o texto de Romanos capítulo 6, versículos 3º e 4, diz assim a palavra: ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Somos chamados a viver agora para a glória dele. Na verdade, o homem já foi criado com este propósito. O breve catecismo, na primeira pergunta, diz: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se ou gozá-lo para sempre. Alegrar-se nele ou gozá-lo para sempre. O homem foi criado com este propósito, mas ele quebrou o pacto, ele se corrompeu e o homem passou a fazer coisas que não glorificam a Deus. Mas nós que fomos salvos, nós que fomos regenerados, nós que estamos unidos a Cristo, nós vivemos agora santa e piedosamente. Fomos chamados a viver de modo piedoso diante de Cristo, consagrando as nossas vidas a Ele. É assim que Ele quer que andemos. É deste modo que o crente verdadeiro, salvo por Cristo, andará. Andará segundo as regras da Escritura. Andará em conformidade com a palavra de Deus. Isso glorifica o nome dele. Isso é benefício para a igreja de Cristo. Não andaremos mais como andávamos antes, perdidos, mas sim como pessoas que revelam nas suas vidas que foram objeto da obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. A Confissão de Fé de Westminster, depois de tratar sobre o sinal e selo do batismo, que representam e apontam para são sinal e selo dessas verdades gloriosas que acabamos de tratar brevemente, trata sobre a duração do batismo. Ele vai dizer que este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, ele há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo. O texto que é utilizado para isso é Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Um texto que é usado durante este estudo algumas vezes, porque de fato ele é muito importante para compreendermos algumas verdades. E o texto diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nesta vida, nós podemos estar certos de que este sacramento permanecerá na igreja até o fim dos séculos, até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, até o grande e glorioso dia. E ele é e sempre será, até o grande e glorioso dia, o único meio pelo qual a pessoa é admitida solenemente no corpo visível de Cristo.
Nenhum outro sacramento foi ordenado. Nenhum outro sacramento em substituição a este será ordenado. O nosso Senhor estabeleceu o batismo como este meio tão glorioso para a nossa admissão à igreja dele, à igreja visível. Mas, para o batismo, é necessário um elemento. E qual elemento é utilizado para o batismo? Como todos nós sabemos, e a confissão deixa isso muito claro, o elemento exterior usado neste sacramento é água. A confissão diz água, simplesmente, símbolo do lavar regenerador do Espírito. Alguns textos provam que água é um elemento necessário e suficiente. Atos capítulo 10, versículo 47 diz o seguinte: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Atos ainda, capítulo 8, versículos 36 e 38, na passagem onde Filipe batiza o eunuco, o texto diz o seguinte: seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. É um elemento comum para os judeus, mas não somente para eles. É um elemento comum para todos nós. Um elemento comum para todo o mundo. Nós não precisamos, nem devemos alterar este elemento por outro qualquer. Tanto o batismo como o meio, tanto o batismo como o elemento foram ordenados por Cristo. Foram estabelecidos por Ele na sua palavra. Isso revela a infinita sabedoria de Deus em estabelecer um elemento tão comum para que o batismo tão glorioso, verdade graciosa do nosso Deus, possa ser aplicado a todos os povos em todo o mundo. Mas a Confissão de Fé de Westminster, nessa segunda sessão que começamos a tratar, ele vai falar também sobre quem deve ser batizado. A confissão diz, ou melhor, quem deve batizar nesta segunda sessão. A confissão continua dizendo, com a qual um ministro do Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar o candidato. Há uma discussão sobre a ideia de que apenas o ministro pode batizar. Existem aqueles que discordam dessa ideia. Aqueles que dizem que qualquer pessoa pode batizar. Eles dizem que o presbítero, a regente, pode batizar. Eles dizem que o diácono pode batizar, ou até mesmo o irmão comum da igreja pode batizar a pessoa. Mas esse não é o ensino das Escrituras, nem dos nossos padrões doutrinários. Os padrões de Westminster. Os nossos padrões doutrinários são fiéis exposições da Escritura. É assim que nós entendemos, nós subscrevemos eles como verdadeiras e fiéis exposições da Escritura Sagrada. À luz das Escrituras, não necessariamente de textos explícitos, mas através de inferências legítimas e de exemplos aprovados pelos autores e personagens das Escrituras, concluímos que apenas os pastores podem batizar. Alguns vão argumentar dizendo que o sacerdócio universal dos santos permite que qualquer pessoa batize. Só que isto é um equívoco. O sacerdócio universal dos santos, por exemplo, já no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 19, versículo 6 é revelado, e 1 Pedro, o apóstolo Pedro vai citar até este texto, não dava o direito de todos celebrarem o sacrifício no templo, por exemplo. Apenas o sacerdote levita tinha autoridade para fazer aquilo.
Ele foi um homem escolhido, chamado para aquele dever. Nada no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, indica que há liberdade para que outras pessoas, que não são ministros do Evangelho de Cristo, administrem os sacramentos. Então, o sacerdócio universal dos santos, ele jamais pode ser um argumento utilizado para validar a ideia de que uma pessoa que não é ministro do Evangelho possa batizar. Há funções distintas no corpo de Cristo. Há funções distintas na igreja de Cristo. Há o ministro, há o diácono, há o presbítero. Existem os irmãos da comunidade de Cristo, cada um com seus dons distintos para servir a igreja do Senhor. Cada um com o seu dever específico. Então, o sacerdócio universal dos santos, no Novo Testamento, por exemplo, não permite que as mulheres preguem na igreja, nem que elas batizem também. É um dever único e exclusivo dos ministros do Evangelho. A Confissão de Fé de Westminster, ele vai utilizar o texto, mais uma vez, da Grande Comissão como uma prova suficiente para isto. Mateus capítulo 28, versículo 19, onde a Grande Comissão é dada e as palavras são dirigidas especificamente, diretamente para os ministros do Evangelho daquele período, os apóstolos. Então, eles foram chamados não somente para pregar o Evangelho, eles que têm autoridade para pregar a palavra autoritativamente, diretamente para eles, mas também para batizar. Pregação e ensino, em várias passagens do Antigo Testamento, estão restritas diretamente ao papel do ministro do Evangelho, de forma mais restrita a ele. Em certo sentido, o crente é chamado, sim, para pregar o Evangelho ou para testemunhar do Evangelho de Cristo. Mas é mais específico e restrito para o ministro do Evangelho. É ele, por exemplo, quem deve pregar no culto público a Deus. Ele é chamado para isso e tem os dons para isso. Mas não somente para pregar, também para batizar. Ninguém pode tomar este dever para si, se não for chamado para fazê-lo. Nem na pregação, nem na administração deste sacramento. Nós vemos que somente aqueles que foram chamados para o Evangelho, para a pregação do Evangelho, fazem isso. Então, nós vemos, por exemplo, os apóstolos fazendo isso. Eles foram chamados diretamente, mas em Atos capítulo 16, versículo 33, aponta para esta realidade. Nós vemos o evangelista Felipe, que alguns vão dizer, olha aí, o diácono batizou. Mas Felipe também era um evangelista. Ele batizou como evangelista. Ele tinha autoridade para isso, inclusive para pregar o evangelho, porque ele era um ministro. Ele foi chamado para isso. Mas não é exercido por nenhuma outra pessoa que não seja um pastor. Hoje, não existem mais evangelistas como Filipe. Não existem mais apóstolos. Os pastores, os presbíteros foram os substitutos deles. E o ministro do Evangelho, especificamente, é aquele que hoje tem autoridade para administrar o sacramento do batismo. Não as pessoas comuns. Isso não porque as pessoas não têm a capacidade de pegar água e lançar sobre a cabeça. Mas é porque o Senhor não chamou a pessoa para isso. Ele escolheu homens neste mundo para que possam assumir este ofício e todos os deveres que este ofício exige de cada um. Então nós devemos, aqueles que não são chamados para o ministério, devem estar satisfeitos com isso, entendendo que há o seu papel no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, e ele deve assumir isso com felicidade e contentamento. Então nós devemos estar satisfeitos com a verdade de que apenas os ministros podem batizar.
Mas a confissão não diz simplesmente que o ministro ele é quem deve batizar. A confissão também diz que ele deve fazer isso com água e fazer em nome de quem? O texto da Grande Comissão ele vai revelar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A Confissão de Fé de Westminster utiliza esse texto. Então, como revela o texto de Mateus, o batismo ele deve ser feito em nome da Santíssima Trindade. O batismo de João Batista, distinto do batismo de Cristo, era um batismo para arrependimento e purificação, lavagem para purificação. Não era feito em Cristo ou em nome das 3 pessoas da Trindade. Posteriormente, aqueles que foram batizados por João são batizados em nome de Cristo, como revela Atos capítulo 19, versículo 5. O ministro, ele deve, portanto, fazer segundo a ordenação de Deus, rogando as bênçãos do Trino Deus sobre a pessoa que está sendo batizada. Então, todo batismo que não é feito no nome do Deus Trino deve ser rejeitado. Aqueles que não entendem a doutrina da Trindade corretamente, aqueles que não subscrevem adequadamente esta doutrina como nós cremos, e não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não são batismos corretos. Essas pessoas não foram verdadeiramente batizadas. Nós devemos, portanto, rejeitar a 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória, como mencionei anteriormente. O pastor, com a água e as palavras de instituição, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, administram assim o batismo corretamente. E é desta forma que deve ser. Mas, além da água, além de ser feito e deve ser por um ministro ordenado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, existe uma forma do batismo. Qual o modo de se batizar? A Confissão de Fé de Westminster, na 3ª seção, vai dizer o seguinte: não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão. Nós aqui temos mais uma controvérsia entre as denominações cristãs. Como a água do batismo deve ser aplicada? Ou a pessoa é aplicada à água do batismo? É uma discussão muito grande. Nós vemos com frequência entre presbiterianos e batistas ou reformados e as demais denominações que não são reformadas. Um fato é que a palavra batismo ele não indica nada além da ideia simplesmente de lavar. Significa simplesmente lavar. Não indica na sua palavra, na sua raiz, uma forma específica de batismo. Nas Escrituras não indica isso. Um comentarista escreveu o seguinte: com relação a questões de lavagens, onde a palavra original, traduzida por batismo, ela é utilizada. Como pode ser visto em Marcos capítulo 7, versículo 4, e Lucas capítulo 11, versículo 38. Esse verbo é utilizado em ambos os textos, nos quais a ideia de imersão estaria obviamente deslocada. O substantivo grego significa literalmente lavagem, como evidenciado em Marcos capítulo 7, versículos 4 e 8, e Hebreus capítulo 9, versículo 10. Supor que camas fossem purificadas por imersão é um absurdo, pois o texto grego em Marcos capítulo 7, versículo 4, fala do batismo de camas. A alegação confiante dos batistas de que o emprego das palavras originais do verbo e do substantivo no Novo Testamento significam imergir e imersão não passarão no teste do cuidadoso escrutínio das passagens do Novo Testamento onde essas palavras ocorrem. Então a confissão diz claramente que o batismo por imersão não é necessário. E afirmam isso com base em alguns textos, dos quais podemos deduzir que os batismos foram
por aspersão ou efusão, e pouco provável que foram feitos por imersão. Atos capítulo 2, versículo 41 diz o seguinte: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. É muito improvável, meus irmãos, que em Jerusalém, um clima seco, como era o clima de Jerusalém, que eles praticassem algum tipo de imersão ali. Era algo muito difícil disso acontecer. Ainda mais numa ocasião como esta, onde quase 3.000 pessoas foram batizadas. Então, a probabilidade de ter acontecido um batismo por imersão, ele é minúsculo neste contexto. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 19, onde trata sobre o caso de Paulo, onde ele é batizado. Paulo se levantou e foi imediatamente batizado. E provavelmente, e certamente não por imersão. Especialmente quando consideramos o estado de Paulo, que estava fraco. Para se deslocar para um outro lugar, ou ser lançado num tanque naquela casa. Provavelmente não foi por imersão. Provavelmente foi sim por aspersão ou efusão. Um outro texto, Atos capítulo 16, versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. No caso do carcereiro. Ali o carcereiro e todos os seus foram batizados. Provavelmente também por aspersão, ou derramando água sobre a cabeça, uma vez que o contexto impossibilitava outro tipo de ação. Foi algo que aconteceu muito rápido. À noite, ali, naquele mesmo local onde eles estavam. Foi uma ação muito rápida. E não há qualquer tipo de sugestão de que eles atravessaram a cidade e foram batizados em algum rio ou mesmo em algum tanque ali. Então, é pouco provável, sim, que o batismo aqui foi por imersão. O caso de Filipe também com o eunuco. Eles estavam no deserto. E é pouco provável que no deserto fosse encontrada uma quantidade de água suficiente para imergir o eunuco. A preposição lá com relação a descer a água. Alguns vão entender que eles desceram nas águas e subiram das águas. Mas as preposições usadas para entrar e sair da água podem ser traduzidas por a ou de, com a ideia de procedência. Eles foram à água e voltaram da água. Eles não mergulharam em lugar algum. Ele, provavelmente, como indicam os textos, nós podemos deduzir isto destes textos. Ele foi também batizado por aspersão. Uma outra coisa que pode nos ensinar e revelar que os batismos, eles certamente, com muito mais força, eram por aspersão ou efusão, são quando nós olhamos para as purificações do Antigo Testamento. As purificações ou batismos do Antigo Testamento eram feitos por aspersão. Nós podemos ver isso lá no texto de Números. Números capítulo 8, versículo 7. Números capítulo 8, versículo 7. E também Números capítulo 19, versículos 18 e 19. Números capítulo 8, versículo 7, diz: Assim lhes farás, para os purificar, asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. Notem, asperge sobre eles a água. E ainda em Números capítulo 19, versículos 18 e 19, diz o seguinte: Um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda,
e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre todo aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias, purificá-los-á ao sétimo dia. E aquele que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Veja, aspergir para purificação. Não há qualquer indicação aqui de imersão das pessoas para purificação. O batismo de João Batista, por exemplo, ele não era algo novo. Era um batismo para arrependimento, um batismo para purificação. E ele certamente fez isso por aspersão. Ele batizou todas aquelas pessoas de todos os lugares, purificando-os através da lavagem com água. Algo muito comum desde o Antigo Testamento. E eles iam lá e ele certamente derramava água, aspergindo água sobre aquelas pessoas para a purificação. O lavar batismal, ele possui um importante contexto nas purificações do Antigo Testamento, como foi dito. O Novo Testamento chama essas cerimônias, onde o sangue, por exemplo, era salpicado sobre as pessoas, de batismos. O sangue era salpicado. No Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 10, nós encontramos estas verdades. Hebreus, capítulo 9, versículo 10, diz o seguinte: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Ainda, o diretório de culto ele nos oferece comentários úteis sobre essas ideias e de outros textos ainda de Hebreus que nós leremos. O diretório de culto de Westminster vai dizer que a água no batismo representa e significa o sangue de Cristo, que batiza. E lavar com água significa a purificação pelo sangue e pelo mérito de Cristo, fazendo referência ao texto de Hebreus. O sangue de animais eram salpicados, eram aspergidos sobre os contaminados. Ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 13. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Na verdade, aqui está atrelada ao fato de, está apontando para o fato de que Cristo, não necessário, Cristo foi aquele que com o seu sangue nos perdoou, nos purificou. Sangue de bodes e de touros e a cinza de novilho aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Anteriormente eu tinha lido o texto errado, Hebreus 9:13. O sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. O livro de Hebreus lista batismos sangrentos. Lá em Hebreus capítulo 9, versículos 19 a 22. E esses batismos sangrentos simbolizavam a purificação dos pecados. E notem, era salpicado, era aspergido. Por esse motivo, a palavra grega para lavagens batismais não se refere à imersão, mas sim a aspergir ou derramar. A passagem se refere às purificações cerimoniais, como a novilha vermelha, o dia da expiação. E jamais eram feitos por imersão. A imersão não tem espaço aqui. Expressões e símbolos que favorecem também a ideia da aspersão também podem ser consideradas. Isso é encontrado lá no Antigo Testamento, por exemplo, em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias,
e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Veja só, aspergirei água sobre vós, ficareis limpos das imundícies. A forma que é expressa o batismo com o Espírito Santo também aponta para uma ideia de aspersão ou efusão, não de imersão. A promessa de que seriam batizados com o Espírito Santo é anunciada, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo 5. Também vemos lá em Atos, capítulo 2, versículos 16 e 17, mas Atos, capítulo 1, versículo 5 diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, Atos, capítulo 2, versículos 16 e 17, encontramos as seguintes palavras. Mas o que ocorre aqui, o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Derramarei. O elemento ele era aplicado à pessoa e não a pessoa ao elemento. É outra forma de nós observarmos que era um elemento aplicado, não uma pessoa entrando na água. Em Lucas capítulo 3, versículo 16, nós podemos encontrar esta verdade. João capítulo 1, versículo 26 também. Atos capítulo 10, versículo 34, também aponta para isto. As pessoas recebiam a água sobre si, não entravam na água. Entendemos que o batismo ele é corretamente administrado por aspersão. Esta é a posição que nós sustentamos. Contudo, não rejeitamos o batismo por imersão como se fosse uma heresia. Os nossos irmãos batistas e outros irmãos de outras denominações genuinamente evangélicas, genuinamente cristãs, muitos batizam por imersão. E nós recebemos como um batismo válido, por mais que entendamos que a forma que eles praticam o batismo não seja tão adequada, não esteja em conformidade com os exemplos encontrados na Escritura. Poderíamos falar sobre muitos outros exemplos, mas até aqui é suficiente. A forma do batismo não salva ou não faz do batismo válido ou inválido, mas há um modo mais correto, que é por aspersão, como nós sustentamos. Mas quem deve ser batizado? A Confissão de Fé de Westminster, na 4ª seção, vai dizer: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Atos capítulo 9, versículo 18 diz o seguinte: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aquele que verdadeiramente crê em Cristo, ele deve ser batizado. Alguém que fez uma pública profissão de fé em Cristo e promete uma sincera obediência a Ele, é que deve ser batizado. Um homem ou uma mulher que se arrependeu dos seus pecados e creu em Cristo com a fé genuína, uma fé que envolve 3 aspectos verdadeiros: um conhecimento verdadeiro, tendo Cristo como objeto, observando um conteúdo do Evangelho sendo exposto e conhecendo aquelas verdades pregadas para ele. Mas ele não somente conhece, ele tem o que é chamado de assentimento. Ele vai concordar com estas verdades expostas diante dele. Ele vai abraçar como verdades inegociáveis. Mas um terceiro aspecto seria a confiança. A confiança em um descanso pleno em Cristo. Ele vai se lançar nos seus braços. A fé verdadeira possui esses aspectos. Nós confiamos na obra de Cristo. Então aquele que é um verdadeiro crente, ele será batizado. Ele receberá o batismo, fazendo também a sua pública profissão de fé. Mas não somente o adulto, é do adulto que é exigido fé
e arrependimento dos seus pecados para ser batizado. Então, em fazendo isso, numa sua profissão de fé confiável, nós batizaremos. Mas não somente os adultos devem ser batizados. A confissão de fé vai dizer, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles o seja, devem ser batizados. Aqui é onde há mais uma disputa teológica. Aqueles que se opõem ao batismo infantil geralmente pedem um texto no Novo Testamento que ordene o batismo ou algum exemplo explícito para isso. Contudo, a ausência de textos prova ou de um exemplo explícito não invalidam a doutrina do batismo infantil, pois é uma verdade que nós encontramos na Escritura. Há um princípio hermenêutico de interpretação que deve ser seriamente considerado. Está lá no primeiro capítulo da Confissão, na 6ª seção. É chamado de lógica e claramente deduzido da Escritura. Esse princípio ele permite que nós façamos deduções ou inferências das Escrituras. Estas deduções ou inferências, tiradas verdadeiramente das Escrituras, de modo adequado, elas são verdades de Deus. São tão autoritativas quanto as verdades explícitas da Escritura. Então, esse princípio ele vai frontalmente contra a ideia das pessoas que dizem ou imaginam que só pode se fazer doutrina através de textos explícitos. As pessoas que rejeitam o batismo infantil rejeitam porque não encontram textos para sustentar isso de modo muito claro. Mas pense no seguinte, para falarmos sobre a doutrina da Trindade, nós não podemos falar sobre a doutrina da Trindade sem usar a dedução ou a inferência. Juntamos uma série de textos do Antigo e do Novo Testamentos e destes textos deduzimos que existe 3 pessoas na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esta verdade é uma verdade inegociável para a fé cristã. Se rejeita esta doutrina, você não é um crente verdadeiro, você é um herege. Para falarmos sobre a verdade de que Cristo é Deus tal qual o Pai, nós só conseguimos fazer isso através de dedução ou inferência. Então, há verdades inegociáveis para a fé cristã, que são tão autoritativas quanto o não matarás, não adulterarás, mas são organizadas através de deduções ou inferências. Se você perguntar para uma pessoa, e você pode fazer isso, para a pessoa que rejeita a doutrina do batismo infantil por falta de textos claros para isso, pergunte para ela, você crê na doutrina da Trindade? Se ela responder que sim, você diz assim, me prove através de um texto explícito no Novo Testamento que existe um Deus que subsiste em 3 pessoas. Ela não poderá fazer isso se não fizer através de dedução ou inferência, porque não há textos explícitos para isso. Imagine também, se essa pessoa for seguir sua risca, você pode perguntar a ela, na sua igreja, as mulheres participam da ceia? Se ele disser sim, você pode perguntar para ele, me prove através da Escritura. Me mostre um texto explícito onde as mulheres participaram da ceia. Meus irmãos, a verdade é que nós não temos textos prova explícitos para isso, mas nós deduzimos da Escritura. Por esse motivo, as mulheres na sua igreja e nas outras igrejas participam da ceia do Senhor. Então, nós não precisamos de textos explícitos para provar a doutrina do batismo infantil. Mas olhando para as verdades da Escritura, do Antigo e no Novo Testamento, nós afirmaremos que as crianças devem ser batizadas. E nós podemos conversar um pouco sobre isso agora. Os textos eles são agrupados e formulam esta doutrina. A Confissão de Fé de Westminster aponta, primeiramente, para a doutrina do pacto como fundamento para isso. Sobre a unidade do pacto da graça no Antigo e no Novo Testamentos, onde se fundamenta esta doutrina. Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 9 nos diz o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus.
Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Deus faz um pacto aqui com Abraão. Desde o princípio, o Senhor prometeu que o pacto seria estabelecido com ele e com todas as famílias da terra, como diz Gênesis 12, versículo 3. O que significa a mesma coisa que todas as nações da terra, como Gênesis 18 nos ensina. A primeira família ou nação chamada foi a casa de Israel. Vários textos sustentam isso. Gênesis 7, de 1 a 14, Êxodo 19, versículos 5 a 6, Deuteronômio 4. Em Cristo, o pacto, ele então, é finalmente aplicado a quem a promessa foi desde o princípio feita. A todos os homens, aqueles que são filhos de Abraão, pela fé. O pacto da graça revelado com Abraão não foi anulado no pacto com Moisés. É o mesmo pacto sob uma outra administração. O que ocorreu no pacto com Moisés foi a entrega da lei. Nessa ocasião, a lei foi entregue, bem como mais um sacramento agora ordenado, a saber, a Páscoa. Então, o pacto foi feito com Abraão 400 anos antes do pacto com Moisés, pois é a mesma aliança e uma aliança eterna. Este pacto foi administrado por Noé, foi administrado por Abraão, Moisés, posteriormente por Davi, administrado em Cristo. O mesmo pacto da graça. A mesma aliança eterna, ela é renovada por Cristo no Novo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículos 27 a 29 nos ensinam isso. E os da fé, como foi dito anteriormente, são os filhos de Abraão. Como diz Gálatas capítulo 3, versículo 7. Então, o pacto da graça, ele é essencialmente o mesmo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E sempre incluiu as crianças, como diz James Bannerman. A igreja também é a mesma. Não somente o pacto, mas a igreja. A igreja de Deus é, desde o Antigo ao Novo Testamento, essencialmente a mesma igreja. E sempre incluiu as crianças. A singularidade do pacto em todas as épocas necessariamente supõe a singularidade da igreja em todas as épocas. A igreja de Deus sempre teve Cristo como mediador, do Antigo ao Novo. Ele, em todos os seus ofícios, como profeta, sacerdote e rei. Paulo Andrada escreveu: a igreja cristã não é uma outra. O apóstolo Paulo revela claramente que a igreja cristã não é uma nova árvore, mas apenas um galho enxertado na mesma árvore, cuja raiz é Abraão, o pai de todos os crentes. Abraão é o pai, tanto de incircuncisos como de circuncisos. Sinclair Ferguson escreve: a igreja é organicamente uma em toda a história da revelação redentiva. Ela consiste de todos que são abraçados pela aliança de Deus. A graça de Deus é uma, a fundação da salvação é uma, administrada diferentemente nas épocas de promessa e cumprimento. O instrumento da justificação é um, ou seja, a fé salvadora, a um único Israel de Deus. A igreja, o pacto é o mesmo. A igreja é a mesma, essencialmente. E o selo do pacto da graça é de admissão à igreja no Novo Testamento. É que muda. A ordenança de admissão na igreja visível, como falamos, é uma característica essencial, em sua característica essencial e significado, é a mesma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E foi sempre administrado sobre as crianças. Circuncisão. E agora, o batismo. E o padrão, existe um padrão de administração da aliança no Antigo Testamento, por exemplo. No Antigo Testamento, nós encontramos a ideia da representatividade. Sempre incluía a família e suas gerações subsequentes. Nós vemos essa verdade, por exemplo, também em Adão. Adão era o representante de todos aqueles que pecaram. O pecado de Adão foi o pecado de todos os homens. Nós pecamos em Adão, o representante daqueles que não creem em Cristo. Nós que fomos salvos, temos um segundo Adão, que é Cristo. Noé, representando toda a sua família. Abraão, toda a sua posteridade. Moisés e todos os seus. Davi e a sua posteridade também. Então, o padrão da administração da aliança no Antigo Testamento envolvia a questão da representatividade.
Isso também é uma verdade que ainda está imposta sobre nós no Novo Testamento. As crianças no Pacto da Graça, há um texto que é utilizado para falar sobre o batismo infantil e que as crianças têm direito ao batismo, é o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 16. O comentarista, um teólogo chamado Turretini, diz: pois bem, se foi correto os infantes serem trazidos a Cristo, por que também não serem recebidos para o batismo? O símbolo da nossa comunhão com Cristo. Porque a igreja não deveria receber no seu seio aqueles a quem Cristo recebeu no seu. Um outro teólogo escreveu: por que então, alguém pode perguntar, Jesus abençoou apenas as crianças, mas não batizou? Resposta: porque Jesus não julgou oportuno batizar ninguém naquele estágio da história da redenção. Você pode conferir João capítulo 4, versículo 2. Contudo, como explica Ferguson, a linguagem pactual de Jesus, ao abençoar essas crianças, estabelece o fundamento teológico para o batismo infantil. A circuncisão sempre foi aplicada às crianças no Antigo Testamento e servia para a admissão delas à igreja. O batismo, então, substitui a circuncisão. A circuncisão era a sombra do que viria. Cristo, o derramamento de sangue não é mais necessário. Houve substituição, mas não abolição. Em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, o batismo cristão é chamado explicitamente de circuncisão de Cristo. A circuncisão e o batismo são expressões das mesmas verdades espirituais e devem ser reconhecidas como sinal e selo das mesmas bênçãos pactuais, como entendemos e como já conversamos. Então, tanto a circuncisão quanto o batismo têm o mesmo fundamento, isto é, o pacto da graça. E qual é o selo do pacto da graça no Novo Testamento para a admissão à igreja? É o batismo. E ele deve, então, ser também aplicado às crianças. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39 diz o seguinte: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Baseado no pacto que Deus fez com Abraão, o pacto da graça e sua descendência, Pedro diz que a promessa, agora tendo o batismo como símbolo externo, não é apenas para os adultos, mas também para os seus filhos. Promessa do pacto para os pais e para os filhos. Os filhos dos crentes, eles são santos. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, nos ensina isso. Mesmo quando um pai somente é crente, os filhos dos crentes têm o status de santos e são membros do pacto. O entendimento é que eles são membros da igreja visível. A ordenação do batismo e a inclusão das crianças é sempre mais abrangente do que a circuncisão da antiga aliança. Envolve todos. A circuncisão era no homem. O batismo envolve mulher, envolve crianças. As crianças são membros da igreja visível desde o nascimento. Elas não são recebidas pelo batismo, mas são batizadas porque pertencem à igreja visível de Cristo desde o nascimento. Elas são, por direito, membros da igreja e devem então receber este sinal, assim como no Antigo Testamento as crianças eram circuncidadas. Então, no tempo determinado por Deus, a criança, caso seja uma eleita, fará sua pública profissão de fé, mas não será batizada novamente. O selo já lhe foi dado. Então, os nossos filhos têm este direito e nós não podemos tirar isso deles. Nós não podemos tomar este privilégio que pertence também às nossas crianças. Elas devem ser batizadas. Poderíamos falar muito ainda sobre isso, mas devemos seguir em frente. A 5ª sessão vai falar: nós podemos rejeitar esta ordenança? Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança. Aqui é revelado que é pecado negligenciar.
É um dever ser batizado. Tanto o homem que crê em Cristo, como os seus filhos. Negligenciar o batismo é como negligenciar a realidade representada pelo batismo. Nós falamos no início sobre essas realidades. É como desprezar a graça de Deus. Meus irmãos, desprezar os ritos de Deus é algo que deve ser reprovado. A Confissão de Fé cita Lucas capítulo 7, versículo 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Cristo diz que eles rejeitaram o desígnio de Deus. Quando rejeitamos os propósitos de Deus e sua vontade, nós pecamos contra ele. Um outro texto usado é Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. O fato de Moisés ter negligenciado a circuncisão quase terminou em morte. Não sabemos se dele ou do seu filho, mas terminaria em morte. Moisés foi negligente em circuncidar o seu filho. É muito sério. Não somente se ausentar do batismo, mas tirar o privilégio que os filhos recebam o sinal da promessa feita a nós e a eles também. Se era grave rejeitar a circuncisão, deve ser grave também rejeitar o batismo. É certamente um pecado, porque é uma ordenança do nosso Deus. Nós podemos deduzir esta verdade desses acontecimentos da reprovação de Cristo, aqueles que não foram batizados, da reprovação que implicar em morte de Moisés com respeito ao batismo do seu filho. O Senhor leva a sério a sua vontade e nós pecamos contra ele quando não fazemos o que ele ordena. Desses textos, os teólogos de Westminster concluíram que é errado, um pecado, negar o batismo. Mas o batismo, eles estavam conscientes disso. O batismo ele não salva. Nesta mesma seção, diz o seguinte: contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva. Nós não podemos ser supersticiosos, meus irmãos. Não há eficácia no batismo, como se através do batismo existisse infusão de graça, como sustentam os romanistas, como se nós fôssemos regenerados pelo próprio batismo, pela água do batismo. O batismo não apaga os pecados do homem. Não há base bíblica para isso. Em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 4, versículo 11, nós vemos uma analogia feita entre circuncisão e batismo. E vemos que Abraão creu ainda quando era incircunciso. Veja, ele creu antes mesmo de receber o sinal da fé. A circuncisão selaria a fé que ele já possuía. Então entendemos que existem pessoas que creem em Cristo ou que irão crer no futuro, mas talvez nunca tenham a graça de receber o sinal e selo, o batismo. Por exemplo, um texto, uma prova bíblica e um caso bíblico, o caso do ladrão ao lado de Cristo na cruz. Cristo diz que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Mas ele não foi batizado. O batismo, portanto, ele não salva ninguém. Mas é necessário, é importante ser batizado. Mas não salva ninguém. A confissão ainda diz, para negar isso, ou que sejam indubitavelmente regenerados todos que são batizados. Veja, o batismo nem salva, nem diz que todo que é batizado é realmente um crente. Há ímpios na igreja visível de Cristo. Atos capítulo 8, versículos 13 e versículo 23, é um texto prova para isso. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Mas no versículos 22 e 23, nós perceberemos uma verdade. Eles dizem, é dito contra Simão: arrepende-te, pois,
da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. É um texto que prova que ele, Simão, não havia se arrependido do seu pecado e, portanto, não havia tido verdadeira salvação. Então pode sim existir na igreja pessoas que foram batizadas, mas não foram verdadeiramente salvas por Cristo. Eles não creram verdadeiramente em Cristo. Há muitos exemplos incontáveis, você certamente conhece muitos por aí. Há outros exemplos na Bíblia também de homens que abandonaram o apóstolo Paulo, homens que estavam com ele e que amaram o presente século. A sexta sessão da Confissão de Fé de Westminster vai tratar sobre a eficácia do batismo e nós observaremos brevemente isso. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus, em seu tempo apropriado. O batismo ele não é apenas o rito, por mais que não salve ninguém. Ele é um meio de graça. É eficaz para os eleitos de Deus. João capítulo 3, versículos 5 e 8 diz: Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 8: O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós não podemos imaginar que simplesmente receber o sacramento do batismo nos confere qualquer tipo de benefício no momento que recebemos. Simplesmente porque fomos batizados, como se fosse o batismo pelo batismo. Nós temos que nascer do Espírito, nós temos que ser salvos por Ele. O sacramento, nós não podemos imaginar que o sacramento pode nos salvar, de maneira nenhuma. Nós somos salvos pela obra redentora aplicada pelo Espírito Santo a nós. Então, o sacramento, ele não nos redime. Nós temos que nascer de novo. Como diz Fesco, um comentarista, um estudioso, ele diz: apenas porque uma pessoa é batizada, ela não recebe automaticamente a graça anexada a ela. A pessoa pode recebê-lo mais tarde na vida ou não, se não for eleita. A confissão, nesta sessão, explica essa verdade. Os teólogos eles queriam garantir que a soberania de Deus na salvação não estivesse vinculada a uma visão mecânica dos sacramentos, como no catolicismo romano. A Assembleia discutia e debateu a maneira pela qual a graça de Deus acompanha o sacramento do batismo. O batismo não somente significa a graça, mas realmente comunica a graça àqueles que estão inseridos no pacto, os eleitos de Deus. Rod diz que a eficácia resulta dos seguintes pontos: do poder moral da verdade que o rito simboliza. Em segundo lugar, do fato de que ela é um selo do pacto da graça e uma forma legal de investir tais pessoas incluídas no pacto com as graças prometidas. Da presença pessoal, da operação soberanamente graciosa do Espírito Santo, que usa o sacramento como um instrumento e meio. Através desses canais, a graça significada é realmente comunicada às pessoas a quem, segundo o conselho divino, ela realmente pertence. Esta graça e as influências do Espírito Santo, contudo, não se atende de tal forma ao sacramento, que nunca, nem mesmo com frequência, são comunicados de qualquer outra forma. A própria graça comunicada pelo sacramento deve ser possuída pelo adulto como um pré-requisito ao batismo, e, subsequentemente, às vezes é experimentado através de outros meios. Essas graças que vêm sobre o adulto e também as crianças são verdadeiras, mas é conferida àqueles que realmente são objeto dessa graça. E acontece segundo a vontade de Deus e no tempo determinado por Ele mesmo. A criança pode receber o batismo e ela, no tempo determinado por Deus, receberá a graça, será grandemente abençoado. O batismo é um dos meios pelos quais o Espírito Santo age nos eleitos. O Espírito Santo age com a palavra e age
o símbolo também do batismo. Somos revestidos pela graça de Cristo. Como Gálatas 3:27 diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O Espírito Santo agiu nos Gálatas. Efésios capítulo 5, 25-26 diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Para os irmãos dessa igreja, Paulo diz que Cristo quis usar da lavagem com água para os santificar. Um comentarista diz sobre a eficácia do batismo: o batismo é um sinal sobre os benefícios do batismo. O batismo é um sinal e selo da salvação do pecado, e a sua eficácia dura enquanto existir algum pecado, ou efeitos do pecado do qual ser salvo. A noção equivocada de que a eficácia do batismo está amarrada ao momento da sua ministração é a razão por que algumas pessoas se opõem ao batismo dos filhos dos crentes. Como muitas das coisas que o batismo representa ou implica não podem ser vividas pelas criancinhas, como arrependimento, fé, consciência da segurança da salvação e etc. Algumas pessoas afirmam que o batismo de crianças é inútil e não tem sentido, mas elas estão grandemente equivocadas. A eficácia do batismo cobre toda a vida da pessoa depois do seu batismo. Quem foi batizado na infância tem de se arrepender, crer, alcançar certeza, buscar santificação, etc., quando atingir a idade em que essas experiências lhes forem psicologicamente possíveis. Nascemos neste mundo uma única vez, mas celebramos o nosso nascimento ano após ano, por toda a vida. Somos batizados uma única vez, mas devemos celebrar o nosso batismo, vivenciar o seu significado e produzir as suas implicações ano após ano, por toda a vida. A pergunta 167 da Confissão de Fé do Catecismo Maior de Westminster nos apresenta benefícios gloriosos. Nós também nos beneficiamos quando lembramos que fomos batizados ou quando vemos pessoas sendo batizadas. Nós nos recordamos do pacto, da regeneração, da união com Cristo e somos grandemente beneficiados por isso também. Que privilégio é também ver pessoas sendo batizadas, criancinhas recebendo o selo do pacto. Mas, na última sessão da Confissão de Fé de Westminster, para concluir, ele vai dizer que o sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa. É glorioso demais, não precisa ser aplicado mais de uma vez. Tito capítulo 3, versículo 5 diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Como a ação do Espírito aplicando a obra da redenção acontece apenas uma vez, o batismo, que representa essa grandiosa obra, deve também ser aplicado uma única vez sobre o adulto ou a criança. Sobre o adulto ou a criança. Não há rebatismos nas Escrituras. Nós não rebatizamos romanistas. Nós não rebatizamos adventistas. Nós não rebatizamos mormons. Nós não rebatizamos membros da IURD ou de outras seitas espalhadas por este mundo afora. Nós batizamos verdadeiramente, porque aqueles batismos não são batismos genuínos. Batismo genuíno é feito por um ministro verdadeiro de Cristo, por uma verdadeira igreja de Cristo. Visto que os teólogos acreditavam que o batismo é principalmente um sinal e selo da aliança da graça, o batismo é, antes de mais nada, uma promessa de Deus para nós. A promessa não depende da fidelidade da pessoa batizada, mas sim de Deus. Ele sela um sinal e selo. Não depende de nós. A pessoa pode até sair da igreja, mas quando volta, não receberá mais o batismo, porque ela já foi batizada. E é uma única vez que isso deve acontecer na nossa vida. Os nossos filhos são batizados quando pequenos, maiores, revelando a fé em Cristo. Eles farão apenas a sua pública profissão de fé, porque já foram batizados. Essa ênfase não surpreende.
dada a visão dos teólogos de Westminster sobre a soberania e aliança de Deus e os perigos que eles viram do abuso ou diminuição do batismo. A graça de Deus é manifestada no batismo e deve ser manifestada apenas uma vez. Devemos, depois da breve exposição dessa doutrina, tantas coisas tinha para falar, ter em grande consideração o batismo, tanto dos que são batizados diante dos nossos olhos, como o batismo que recebemos. Nele vemos uma grande misericórdia e graça de Deus para conosco. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, pela graça que nos concedeu de hoje, pelo batismo, termos sido recebidos na sua igreja. Louvado seja o Senhor pela sua bondade. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor amado, Deus bondoso, eu te agradeço e te louvo pelo privilégio que o Senhor nos concedeu hoje de estudarmos esta doutrina. Abençoa-nos, ó Pai, que tenhamos o conhecimento dela e que nós que fomos batizados experimentemos do nosso batismo, nos recordando da Tua graça em nos batizar, que revela através do batismo tantas verdades gloriosas, ó Pai. E que aqueles, ó Deus, que não foram batizados, que são duros quanto a isso, que corram para ser batizados, sendo eles realmente crentes. E que aqueles que ainda não batizaram seus filhos, concedam aos seus filhos o privilégio que pertence a eles de receber o batismo. Abençoa, meu Senhor, esta igreja, a Igreja Presbiteriana Memorial. Abençoa os pastores, presbíteros, diáconos e membros desta igreja. É o que eu te peço ao Senhor, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.